Muito bem, meus queridos irmãos em Cristo, saúdo a todos com a paz e a graça desse Deus maravilhoso. Que Deus continue sendo o seu refúgio na sua caminhada cristã. Que Ele seja tudo para você, para nós. Que possamos desfrutar da sua presença nesse mundo, porque em breve nós o veremos como Ele é. Saúdo com alegria minha irmã Edna, minha irmã Lúcia também que está conosco, ali a primeira dama ali de Serra. Seja muito bem-vinda, irmã Lúcia, Deus abençoe. Que a graça desse Deus esteja sempre presente na vida de vocês. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus hoje, quarta-feira, 19 de agosto de 2026. É sempre uma alegria estarmos juntos, é sempre um prazer, uma satisfação estarmos juntos buscando esse Deus nas madrugadas. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. E para começar a nossa jornada, eu quero convidar minha irmã Nildete, lá de Tiúba. Bom dia, minha irmã Nildete. Abra seu áudio aí, por gentileza. Ok, irmão Mário. Bom dia, mulher de Deus, primeira dama de Itiúba. Hoje tá cheio de primeira dama aqui, viu? Primeira dama de Serra. Agora é Lúcia Carvalho de Azevedo. Brinque. Tá pensando Hoje que é é dia de brincadeira? trabalho, então. É. Lúcia Carvalho. Lúcia Carvalho, Deus abençoe. Nildete, nos apresente a Deus em oração nesse momento, pode ser? Pode ser. Oremos então. Santo e amado Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que Tu nos concede. E nesta madrugada, Senhor, estamos reunidos para buscarmos de Ti, Senhor, o poder do Teu Santo Espírito. Tu sabe o nosso objetivo, Deus, em estarmos nesta madrugada. Já faz um tempo, ó Pai, que a gente vem clamando pelo poder do Teu Espírito, Senhor. E esse é o nosso objetivo. Por isso te suplicamos, ó Deus, que abençoa cada filho Teu que já está nessa live, os outros que não entraram ainda, que Tu possa oportunizá-los também, ó Deus, para estarmos juntos, buscando, Senhor, mais poder, Senhor, mais da Tua presença. Nos perdoa e nos abençoa, Senhor, nesta hora, com a tua presença, com o poder do teu Espírito. Nos guarda e tenha misericórdia de nós, Senhor, nos perdoando e aceita a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, minha irmã Nildete. Deus continue te conduzindo, te abençoando, viu? Você fala bem, viu? Vou botar você na escala de pregação aqui da madrugada, tá bom? Pregadora não, irmão Mário. Ah, sempre tem a primeira vez, fique tranquila. Tá bom. Você tem um professor aí do seu lado. Tá E certo. ainda tem o Espírito Santo, que é mais ainda do que Paulo, muito mais. É verdade. Então se prepare, viu? Quando você estiver pronto aí, me avise. Mas não espere Jesus voltar, não. Tem que ser antes. Tá, Um abraço, Nildete. Deus abençoe. Um abraço, Paulinho. tá Um certo. cheiro no coração, Paulo. Nosso Deus é grande, é maravilhoso. Grande é o nosso Deus. Grande é o poder que há no nome desse Deus maravilhoso. Que ele continue sendo na sua vida tudo, porque grande é o nosso Deus. Esse Deus que nós servimos é extraordinariamente maravilhoso. Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco oração nesse momento. Deixa eu ver aqui, que entrou uma coisa aqui que não era para. Aqui. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco. Quero convidar minha irmã Lúcia Carvalho. Bom dia, Lúcia. Pode abrir seu áudio. Primeira dama de Serra. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a Bom todos. dia, mulher de Deus. Ele está Quem sorrindo era muito. eu, primeira dama de Sé? Mas a irmã, você está muito feliz. Que bom ver você feliz assim, viu? Obrigado, irmão. É bom vê-la aqui. Olha quem está aqui conosco, Ildete. Ildete lá de São Paulo. Abra seu áudio aí, Ildete. Sua voz é muito bonita, voz de locutor de FM, locutora de FM. Pode abrir seu áudio.
Isso. Bom dia, Ildete. Bom dia! Tudo Muito bem com bom estar você? aqui. É muito bom ter você aqui também. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe, Obrigada. viu? Quero convidar também a minha irmã Dezinha, conhecida como Josefa. Oh, Josefa, conhecida como Dezinha. Pode abrir seu áudio, Dezinha, por gentileza. Entendeu? Ela abriu e fechou. Pode abrir de novo. Isso. Bom dia, Alô. Dezinha. Você tá bem, Bom né? dia, bom dia a todos. Estou bem, sim, graças a Deus. Graças a Deus. Meninas, vocês estão sendo convidadas a orar nesse momento. Irmã Lúcia, apresente a Deus o nosso clamor pelo batismo do Espírito Santo, a igreja de um modo geral. Ore ao Senhor para que essa promessa se cumpra nessa geração, para que Jesus volte logo. Amém, Senhor. Ildete, ore pelos pedidos do varal. São muitas as petições. Parece que cada dia que passa, Robson, aumenta o número de pedidos. Mas é assim mesmo, né? Estamos em um mundo de pecado. Então, interceda por esses pedidos. Irmã Dezinha, ore pelos nossos irmãos que estão estudando a palavra de Deus. Tem Amém. muita gente estudando mesmo, viu? Aqui mesmo, Glória a nosso Deus, distrito, tem aleluia. muitas pessoas estudando a Bíblia. Ore por essas pessoas para que elas encontrem aquilo que estão buscando, se converter a Cristo. Se você puder, quiser ficar de joelho, fica à vontade, tá bom? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, toda honra e glória seja por Senhor neste momento, Pai. Agradecemos a Ti por tudo que tem nos concedido, pela oportunidade de estarmos juntos, clamando pela promessa que Tu nos deste, que é o derramamento do Espírito Santo sobre nós e sobre a Sua igreja. Pai, essa promessa é fiel e verdadeira. Tu disseste, Pai, que Amém. nós deveríamos clamar, porque viria do alto poder, Senhor. E nós necessitamos desse poder, Pai. Tu sabes quanto somos falhos, pecadores. A tua palavra diz em Apocalipse que somos cegos, pobres, miseráveis, nus, que não somos nem quente nem frio, nós somos mornos, e que a ponto tu estás, Senhor, de vomitar-nos. Mas pela tua graça e bondade, Pai, não faça Misericórdia, isso, Jesus. Deus. Nos dá o poder do Espírito Santo, Pai. Amém. Nós estamos aqui diante de Ti, meu Senhor. Tu sabes o quanto somos desmerecidos de Ti, mas nós confiamos em Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Porque foi Ele que nos disse, Pai, que tudo que pedirmos ao Senhor, no nome dEle, que o Senhor nos concederia. Então, nos dá o poder do Espírito Santo, derrama sobre nós, Pai. Nós estamos no vale, Pai, no vale de ossos secos, e necessitamos, Senhor, do Espírito Santo. O Senhor falou que nesses últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra, que nossos velhos sonhariam, que nossos jovens teriam visões, e que nós seríamos cheios do Espírito Santo. E tu disseste também que nos daria medida, sacudida, recalcada e transbordante, Pai. Então, humildemente, nós te imploramos. Derrama sobre nós esse poder, Pai. Amém, Senhor, em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome. Amém. 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 Continuamos na tua presença, Senhor. Como é bom estar na tua presença. Não merecemos, mas o Senhor, na tua bondade, tua misericórdia infinita, que se renova a cada manhã, nos permite começarmos esse dia na tua presença. E eu te louvo, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Amém, E, Jesus. Senhor, é confiando nessa bondade, nessa misericórdia, no teu amor maravilhoso, que nos colocamos perante ti,
aclamando pela tua presença, tua bondade em enviar o teu Santo Espírito. Mas também, Senhor, nos colocamos perante ti, confiando que o Senhor está ouvindo esta oração, que não merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso. E colocando perante ti cada necessidade, cada pedido, Senhor. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades de cada um de nós. Sabe que às vezes somos fracos, mas também que buscamos em Ti a força, o perdão, a restauração, a transformação, pedindo ao Senhor que habite o nosso coração e assim sejamos testemunhas do Teu poder, do Teu amor. Senhor, os pedidos que estão no varal, eu não os conheço, mas o Senhor conhece. Sabe os anseios, as dificuldades, sabe as lutas. E nós clamamos em Ti, para que o Senhor continue agindo de tal forma que haja cura, se for esse o pedido, que haja vitória nas lutas, nas dificuldades, que haja perseverança, que haja o Senhor na vida de cada um. Amém. De tal forma, Senhor, que o Teu nome seja louvado. Amém. Por favor, Nome de Jesus. colocamos cada um em Tuas mãos, pedindo também o conforto, porque estou me lembrando desta família aqui na nossa igreja, que está enlutada, acabando de sepultar o seu querido. Por favor, Pai. Se alguém está triste porque perdeu um ente querido, também conforte, por favor. Assim como esta família aqui. Tudo colocamos em Tuas mãos, tudo, Senhor, absolutamente. E se algo nos impede, se algo se interpõe, nos faça ver, para que nós busquemos em Ti o socorro, busquemos em Ti a força, e assim façamos a Tua santa vontade. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Ainda na Tua presença, Pai, de joelhos nós te clamamos. Também, Pai, pelos estudantes da Tua palavra, pelos aqueles que estão aprendendo de Ti, Senhor. Sabemos que muitos, Pai, nasceram no Teu Evangelho, mas muitos também, Senhor Deus, assim como eu, precisei de alguém, Pai, para me instruir, Senhor, para estar aqui no caminho que eu estou vivendo. E neste momento, Deus, eu também te peço, Senhor, não só por aqueles que estão buscando, mas por aqueles que estão levando, Senhor, esta palavra linda e verdadeira, que é a Tua palavra, Senhor. E cada um estudando da Tua palavra, Senhor Deus, possa, assim como nós, Senhor, recebê-la e também viver, Senhor, aceitando o batismo do Teu Santo Espírito, o batismo também nas águas. Amém. E assim que o Senhor venha em nome de Jesus, que eu sei que o Senhor pode, Pai, estar ao lado deles, convertendo, convencendo, que o Teu Santo Espírito, Senhor, atue no coração de cada estudante, Senhor. E em nome de Jesus, os que nós conhecemos, aqueles também que não conhecemos, venha te receber, Pai, para que naquele grande dia estar fazendo parte, assim como nós já estamos fazendo parte da Tua família. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, minhas irmãs. Deus continue abençoando vocês ricamente, viu? Um abraço carinhoso. E agora nós vamos ter a oportunidade de estarmos entrando em uma sala simultânea. Pode fechar os áudios, por gentileza. Nós vamos estar entrando em uma sala simultânea e você terá a oportunidade de, junto com alguém, também fazer a sua petição. Depois a gente volta aqui para a sala principal. Muito bem, meus queridos, nós tivemos um tempo menor hoje na sala simultânea,
para que nós tenhamos um tempo maior na meditação. E a nossa reflexão desta manhã está a cargo da nossa irmã Nilda. Bom dia, irmã Nilda, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Estamos aqui para ouvir o recado do céu, que o Papai do Céu te use como sempre tem te usado. Seja muito bem-vinda, viu? Bom dia, meu irmão. Bom dia, povo da madrugada. Que Deus, para nós é um prazer, né? Todas as vezes eu falo, refletir sobre a palavra de Deus juntamente com um povo que vai morar no céu, né? Que vamos morar junto como uma família, que somos uma família aqui na Terra. E ontem eu pensando, né? Depois que o irmão Mário me convidou, a gente estava até em viagem, chegamos, graças a Deus, em paz. E nós temos uma missão, um ministério, né? Nós não podemos perder tempo. Quando nós conhecemos o momento que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos que não devemos perder tempo com nada. E Deus colocou uma mensagem no meu coração para a gente conversar um pouquinho sobre ela, tá? Aqui, né? Que eu gostaria que você que estiver com sua Bíblia, vamos abrir em Efésios, Efésios 5. Vamos meditar em pouco tempo, né, nesse verso da Bíblia. Aqui é um pedido de Deus para nós, tá? Nós estamos vivendo em um momento que nós precisamos atentar muito para o pedido de Deus para a nossa vida. E aqui em Efésios, né, nós vamos ler, e uma das coisas que eu vejo muito aqui na Bíblia, quando eu leio, principalmente de Paulo, né? Paulo, ele sempre está fazendo apelo aos nossos corações, todos os momentos que ele lê, que ele fala, que ele busca, que ele escreve suas cartas, que ele coloca seu coração ali, fazendo um apelo para nós. E hoje, aqui também não é diferente. Sabe, queridos, a gente está vivendo em um mundo onde a gente vê o que está acontecendo. Eu acredito, é algo que eu acredito, que nós não vamos demorar muito tempo aqui. Nosso tempo está bem curto. E nós precisamos refletir em cada momento da palavra de Deus. Nós precisamos nos colocar nas histórias da Bíblia, porque nós fazemos parte de um povo de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui porque nós precisamos, nós devemos, né, fazer apelo às pessoas para que eles também conheçam a Cristo. Mas de tudo que mais nós precisamos neste momento é do derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. E em Efésios 5, que nós vamos meditar em 2 livros da Bíblia, poucos versos, tá? Então eu convido você para a gente fazer uma viagem na Bíblia. E Efésios 5, 18 até o 21, tá? São os primeiros versos que nós vamos ler, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui é um pedido de Deus, tá? Que a gente deve, no momento miserável da história do mundo, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Continuando. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor ao vosso coração. Como é que eu consigo me encher do Espírito Santo, meu querido? Como é que você consegue? Como? Uma das coisas que diz aqui que nós devemos cultuar, adorar a Deus, cantar louvores a Deus. Sabe, eu não sei como tem sido o seu culto, o seu momento com Deus, mas nós precisamos ter o momento mais completo com Deus. No nossos cultos, nós precisamos adorar de verdade o nosso Criador, cantar louvores, pedir a Deus que aceite o nosso culto, porque nós precisamos receber o Espírito Santo a cada dia. Então, é uma busca diária, buscando do Senhor orientação e sabedoria. Aí, o 20.
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos em dar graça é em tudo, não é em a metade, né? Até nos momentos difíceis, porque os momentos difíceis da vida são momentos em que Deus está te ensinando, Ele está te mostrando alguma coisa para que você tenha condições de ajudar outras pessoas. Sabe, muitas vezes nós passamos muitos momentos difíceis na vida. Mas cada momento nós vamos vendo que Deus quer falar algo com a gente, na luta, nas provações, nas dificuldades. Então, esses versos aqui, aí o 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Queridos, quando que nós vamos receber o Espírito Santo? Nós precisamos nos esvaziar. Esvaziar de muitas coisas. O Espírito Santo, ele não pode estar em um lugar, em uma vida cheia de eu, cheia de egoísmo, cheia do eu acho. Eu costumo dizer uma coisa que o eu acho é o que mais vai tirar as pessoas do céu. Porque a nossa vida não é o que eu acho. A nossa vida, ela é para ser cheia de Jesus. E através dela, nós ajudarmos como família, como igreja, na caminhada para Jerusalém. Então, isso aqui é um apelo, né? É um apelo que a gente precisa num tempo como hoje, gente. As pessoas no passado, quando passavam por momentos muito difíceis, elas não perdiam as oportunidades. E se existe um apelo assim, se existe um pedido meu individual a Deus, é que eu diga, Senhor, que eu nunca perca as oportunidades de te seguir, as oportunidades de pregar de ti, a oportunidade de levar pessoas a te conhecer. Então, eu preciso muito do Espírito Santo, eu preciso muito de Deus, eu preciso muito de ti. Porque a gente, como seres humanos, nós não vamos conseguir com as nossas forças, porque tudo vem de Deus. Então, nós precisamos tirar de nós, do nosso coração, da nossa mente e dizer para Deus: eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu tempo, eu te entrego a minha boca, eu te entrego o meu pensamento. E eu quero que tu tire de dentro de mim todas as coisas que precisam ser tiradas para que eu receba o Espírito Santo. Queridos irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis. Nós estamos aqui nesta madrugada por quê? Porque nós queremos ter um encontro de verdade com Deus, senão nós estaremos na nossa cama dormindo. Aqui está um friozinho, mas nós estamos aqui. E nossos encontros aqui, quando você não está todo o tempo, muitas vezes a gente não consegue estar diretos aqui por causa da nossa missão, do nosso ministério. Então, às vezes estamos viajando, às vezes estamos no momento da madrugada fazendo um sermão para algum final de semana de oração. A gente precisa receber o Espírito Santo. E eu gostaria também que vocês fossem um pouquinho mais para frente para Filipenses, tá? Gente, depois vocês podem ler, vocês podem marcar o que nós estamos falando aqui, porque isso daqui é um apelo. É um apelo para mim, é um apelo para você, é um apelo para nossas vidas. E Filipenses 3, de 7 em diante, gostaria de ler, é uma mensagem, sabe, que toca o meu coração. Quando eu vejo assim, né, quem que escreveu isso daqui? A gente sabe que foi Paulo, né? Maravilha. O apelo de Paulo para mim e para você, queridos irmãos. E Filipenses 3, de 7 em diante, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei por perda. Olha só, gente. Olha aqui que apelo. Por quem? Por Cristo. Então, tudo que para mim e para você seja ganho, a gente pode deixar por perda, por amor a Cristo. A gente sabe que a partir do momento que a gente realmente vai servir a Cristo, como um missionário, para cumprir a missão, a gente deixa muita coisa para trás, inclusive muitas vezes até a família, os filhos, os irmãos, os parentes, né? Para seguir a Cristo. E continuando, e na verdade, tenho também por perda todas as
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e a considero como esterco, ou seja, considero como lixo, né? Então, para que possa ganhar quem? A Cristo. Cristo só se reflete realmente na nossa vida quando a gente deixa muitas coisas para trás. Primeiro, muitas vezes, nós estamos apegados com algum costume ou modo que a gente traz desde a infância da família. Mas aqui, Paulo está fazendo um apelo que ele deixou, e é um apelo para a gente, que muitas vezes nós temos que deixar muitas coisas por causa de Cristo. Ninguém e nada deve estar acima de Cristo na nossa vida, tá? E principalmente o lixo, que é o egoísmo, né? Que é o orgulho, que é a inveja, que é a ambição. Então, muitas vezes nós não deixamos alguma coisa prende a vida da gente, sabe, queridos? Quando eu vejo que a gente deve deixar muitas coisas por amor a Cristo, às vezes eu olho para minha querida igreja. Quantas vezes na quarta e no domingo as nossas igrejas estão vazias? As pessoas, nós estamos vivendo em tempo que Jesus está voltando e está dizendo, filho, deixa muita coisa por causa de mim, porque tudo que você tem está no céu, olha para lá, tudo está no céu. E as pessoas às vezes trocam qualquer coisa, né, por Cristo. Quem sabe ir a um shopping, a uma festa, ir a um passeio, menos estar na igreja. Então, isso a gente vê a realidade do momento da nossa igreja que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas estão se afastando mais do Senhor. E hoje, Paulo apela para a gente considere muitas coisas na vida como lixo, por causa de Cristo. Por quê? Porque Cristo deu a vida pela gente. Né? E o que que nós estamos dando? O que que ele pede de nós? Ó, e seja o 9, e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, né? E saber a justiça que vem de Deus pela fé. 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Né? Nós sabemos que nós devemos fazer parte do sofrimento de Cristo. Eu costumo dizer uma coisa, que sua vida tiver tão boa, tipo, que sua cruz esteja igual de isopor de rodinha, nós precisamos ter cuidado, porque nós precisamos fazer parte do sofrimento de Cristo. Nós estamos no mundo para que a gente faça parte da vida de Cristo. Jesus deixou a gente aqui, o Espírito Santo está com nós. Aí o 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, que eu seja ressuscitado se eu passar pela morte. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Aqui eu acho a Bíblia assim, sabe? Ela não esconde nada da gente, nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição em Cristo. Mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos presos no nosso passado. Nós precisamos daqui para frente esquecer esse passado. E esquecer quer dizer que não vai mais mexer com a gente, tipo, se eu fiz, não fazer mais, entendeu? E olhar para cima, para o alvo, que é onde está a nossa esperança. Aí olha o 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, é tão gostoso saber que nós temos um céu a ganhar, nós temos um Jesus a abraçar e nós temos uma coroa. Que a nossa coroa deveria ser a coroa de espinho que Jesus recebeu, inocente. E agora nós devemos seguir para o alvo, para alcançar a Cristo Jesus. Sabe, eu aqui me inspiro muito nos conselhos e nos apelos de Paulo. A gente sabe. Nós, como cristãos, nós que fazemos parte da família de Deus na terra, e nós sabemos que Jesus vem buscar esta igreja
Nós precisamos esquecer o passado, nós precisamos perdoar mais. Tem pessoas que são tão presos em alguma coisa, em alguém que o machucou, que não consegue perdoar, sabe? Nós vimos de uma irmã da nossa igreja, onde nós chegamos a fazer um sermão. Meu esposo pregou sobre o perdão. E depois ela mandou tipo uma carta para ele dizendo que não consegue perdoar, que para orar por ela, que ela chorou no sermão. Sabe, queridos, nós precisamos esquecer, deixar o passado, porque o que espera a gente é algo fantástico, é algo maravilhoso. E existe aqui alguns pontos importantes que eu gostaria de tirar desta linda mensagem desta manhã. O primeiro é mudanças de valores. Primeiro ponto, para eu receber o Espírito Santo, para eu seguir o conselho de Paulo, para eu seguir a Jesus, eu preciso ter mudanças na minha vida. Eu preciso estar no verso, se você vê o 7, que eu não vou ler tudo por causa do tempo, né? Que antes o que era ganho, eu coloco como perca, como lixo, como esterco. Nós precisamos entender, queridos, que durante nós estarmos aqui, nós vamos perder muita coisa. Muita coisa vai ser tirada de nós. Antes da gente ver aquele céu se rasgar, nós vamos perder sim, mas nós vamos perder por amor a quem? Por amor a Cristo, que ele deixou o céu por amor a gente. Segundo ponto, justiça que vem de Deus. É o segundo ponto que eu quero colocar aqui nesta mensagem. Nós sabemos que a justiça vem de Deus, não é nossa, é dele. Ele é o Deus, né? Em Cristo Jesus, pela fé, né? Nós nos agarramos, sabendo que Deus é justo. E o terceiro ponto, conhecer e vivenciar. Buscar a Cristo significa experimentar o poder da sua ressurreição. Gente, a lição desta semana fala sobre a ressurreição de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não seria nada importante a gente estar aqui esta madrugada. Mas nós precisamos, né? No terceiro, conhecer e vivenciar, né? Significa reconhecer que nosso Jesus está vivo, não está morto. Ele está intercedendo junto de Deus, junto de nosso Pai por nós. E o quarto é a corrida sem olhar para trás. Queridos, quando você vê uma competição de corrida de atletas, você não vê nenhum atleta olhar para trás. Ele corre porque ele quer alcançar o prêmio, ele quer chegar em primeiro lugar. A corrida para o céu não existe de quem vai correr mais, vai chegar em primeiro lugar, não. A corrida para o céu é olhar para Cristo. O foco é Jesus. Não olhar para o passado, não olhar, quem sabe, para a vida, porque nós somos todos pecadores. Paulo falava aqui, mas Paulo também era pecador, mas ele buscava o Espírito Santo. Ele tinha Jesus. Então ele corria, o alvo dele era Cristo. Qual que é o nosso alvo? É Cristo, é correr, sabendo que nós temos que olhar para o céu, não olhar para o lado, não olhar para os defeitos de ninguém, não falar de ninguém, porque isso entristece o coração de Deus. Então, nós devemos, sabe, tirar desses versos da Bíblia as mensagens que vai ajudar a nossa caminhada para o céu. Nós devemos fazer uma lista, é um apelo aqui que eu faço. Faça uma lista na sua casa. O que é que eu estou colocando, quem sabe, em primeiro lugar na minha vida, antes de Jesus? Porque às vezes eu digo que eu amo a Jesus, mas às vezes eu amo meu filho mais que a Jesus. Eu coloco meu filho mais que Jesus, coloco meu cônjuge mais que Jesus. Faça uma lista. Será que eu estou colocando viagens mais que Jesus? Shopping? Alguma coisa que está me prendendo de ir até Jesus? Um momento como esse era para nossas igrejas estar cheias. Porque o nosso alvo é Cristo. Não é ninguém. Nós começamos cada dia pedindo a Deus, Senhor, me ajuda nesta caminhada, porque eu tenho uma coroa para ganhar. Me ajuda e avance cada vez mais, busque a Jesus, busque a Deus. Irmãos, vale a pena servir a Jesus hoje.
Vale a pena deixar qualquer coisa por amor a Ele, porque a nossa redenção está tão próxima. Eu mandei para o irmão Mário aí, depois ele vai olhar no WhatsApp dele. Eu gostaria de falar para vocês. Tem uma música que eu gosto muito dessa música. E essa música eu até mandei para ele. E eu gostaria de contar, eu não sei vocês, mas tem músicas no Inário que eu gosto de saber como foi escrita, quem escreveu. E existe uma música que Charlie Frederic, um pastor da Igreja Batista ali no final do século XIX, 1890, esse homem, ele reconheceu seu chamado, a sua missão de ser missionário. E ele viajava, ele caminhava, e ele tinha um cavalo que era sua condução. Ele visitava hospitais, pessoas, presídios, ele visitava as pessoas, porque da missão que estava no seu coração, a missão de ser um missionário. E essa música é uma música que eu gosto, eu utilizo ela muito nos meus sermões. E Charlie Frederic, ele tinha seu hobby de escrever música. Ele tinha sua esposa, sua filhinha. E na sua jornada de cada dia, levando a Cristo, falando de Jesus, e ele voltava para casa, ele tinha uma filha pequena, e encontrava sua esposa, sua filhinha, e ficava ali com elas. E certo dia, ele chegou em casa, e em cima da sua mesa tinha uma carta que a sua esposa colocou para ele, escreveu para ele. E ela dizia assim: não quero isso para mim. Essa não é a vida que eu pedi. Eu estou indo embora, estou levando sua filha. Sabe, queridos, esse homem começou a perder o bem mais valioso que ele tinha no mundo, que era sua filhinha. E ele chorou amargamente, mas no seu coração ele não esquecia a missão. Ela foi embora, levou sua filhinha, não deixou endereço, nem rastro para que ele pudesse visitar sua filha. Esse homem nunca mais viu sua filha. Ele continuou seu ministério, ele saía, falava de Jesus, ele pregava. Mas ele sabia que Cristo era o ponto principal da sua vida. E esse homem, ele era americano, ele estava nos Estados Unidos, na sua varanda. Ele escreveu essa música. E ali ele estava era uma noite muito fria. Ele estava ali sozinho, muito triste, porque ele nunca mais conseguia ver sua filhinha. E ele colocou essa música. E essa música aqui é uma música que eu amo. Sabe, se você olhar bem a letra dessa música que nós vamos cantar agora, lembre desse pastor americano escrevendo essa música. Esse homem, ele, ele nunca mais viu sua filha, ele morreu. Ele adoeceu no campo missionário trabalhando para Jesus. Ele morreu. Sua filhinha, ele nunca mais a viu. Sua filha, depois de grande, tentou procurá-lo, mas ele já tinha falecido. Sabe, queridos, eu sei que por amor a Jesus, muitas vezes nós perdemos na terra algo que nós gostamos muito. Ela é muito bonita. Nilda, muito obrigada. Deus continue te abençoando, que você continue sempre à disposição do Senhor, para que Ele te use como sempre tem te usado, viu? A nossa jornada aqui, de fato, tem muita luta, muitas lutas, mas em compensação nós também temos muitas vitórias, muitas conquistas, porque aquele que está do nosso lado não sabe o que é derrota. Que Deus continue te abençoando, minha amiga, Deus continue te dando força. E lembre-se, queridos irmãos, nós estamos orando por você. Você ora por mim, e esse Deus que nós amamos e servimos cuidará de cada um de nós. Suas considerações finais, minha irmã Nilda, e a sua oração. Amém, né? Eu sei que você acredita no que você cantou. Sempre cuidarás de mim, meu mestre. Quero que você leve essa frase na sua mente. Não importa o que você está passando, mas leve essa frase. Deus sempre cuidará de você e de mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, obrigada, Senhor,
Obrigada porque a tua palavra fala tão profundo aos nossos corações. E que essa frase, Senhor Deus, ela fique na nossa mente em todos os momentos difíceis, momentos bons, que o Senhor sempre cuida de nós. Obrigada por cuidar de nós desde que nós nascemos, por cuidar da nossa família, por cuidar, Senhor Deus, das pessoas que nós amamos, por cuidar, Pai, da tua igreja aqui nesta terra. Nós, como teus filhos, queremos te abraçar, porque Jesus morreu por nós, mesmo sendo pecador, ele nos amou. E nós queremos te amar, queremos amar nossos irmãos. Obrigada, porque o Senhor atende a nossas orações. E cada oração dos teus filhos, Senhor Deus, estão registrados no teu trono de graça. Nós confiamos em Ti, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Dar-nos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. E aqui nós encerramos o nosso encontro da madrugada de hoje. Um abraço, minha irmã Nilda, dá um abraço, meu irmão Elias. Lembre-se sempre, queridos, eu estou orando por você. Você ora por mim, viu? E Deus cuidará de cada um de nós. A gente se encontra na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo dia. Fiquem todos na paz e na graça desse Deus maravilhoso.